É isso mesmo, o Misture está no ar e o programa hoje tá imperdível. A gente vai falar de cultura, esporte, tem matéria para quem gosta de Páscoa e, é claro, no final do programa tem entrevista. Então nem pense em sair daí, viu? Roda a vinheta! Um museu que conta um pouco da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Museu da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Veja a matéria. Imagine você na Segunda Grande Guerra. Canhões, blindados, jipes. O Misture conta um pouco para você dessa história que muita gente não sabe. Após ter dezenas de navios mercantes torpedeados por submarinos nazistas e italianos no Atlântico, a participação do Brasil na Segunda Grande Guerra se consolidou em junho de 1944, depois de grande pressão popular. Marcos, como foi a fundação do museu? Como vocês conseguiram os equipamentos, os armamentos? Como foi? Como se deu isso? Bom, a fundação desse museu é muito anterior nessa casa onde ele está hoje. A maior parte do acervo que aqui está exposto, ele é oriundo dos próprios pracinhas. Eles trouxeram esse material da guerra, da Itália, e formaram a Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, e dessa associação nasceu o Museu da FEB, que é o que nós estamos aqui hoje. E todo o acervo, praticamente, veio desse material, dos que os próprios pracinhas trouxeram. De uns tempos para cá, desde quando nós reformamos o museu, reformulamos o modo de apresentar esse material para o público, nós ganhamos credibilidade com as famílias dos veteranos que, infelizmente, têm morrido e passamos, então, a receber, ser depositários desse material que vem para cá para ser exposto. E qual o objetivo do Museu da FEB? É preservar a história que 25 mil homens que naquela época saíram daqui, saíram do Brasil e foram lutar contra o inimigo nazi-fascista lá na Itália, defendendo os interesses do Brasil, vingando os ataques covardes que foram feitos pelos submarinos italianos e alemães nas nossas costas aqui, que mataram mais de 1.000 brasileiros. Então, é uma história que não pode ser esquecida. Se não fosse esses homens terem lutado a favor do Brasil, a favor da causa, contra o nazifascismo, provavelmente hoje nós seríamos escravos desse povo que se julgava superior e teríamos de aprender a falar alemão. Tenente Tyson era soldado quando foi enviado para a Itália. Ele relembra com orgulho as memórias do fronte. Tenente Tyson, o senhor, como ex-combatente, o que o senhor presenciou na Itália, em Montese, Monte Castelo, quais foram as maiores dificuldades para os combatentes brasileiros? A maior dificuldade que nós tivemos na Itália foi com relação ao frio, que nós sofremos uma temperatura de 18 graus abaixo de zero. E nós tínhamos um blusão onde era vestir para proteger a parte superior do corpo. Agora isso aí não isola o frio. De modo que o soldado tem que se adaptar com a temperatura do local onde ele está. E a região montanhosa dos Apeninos também. Monte Castelo, Montese, estão localizados nos Apeninos. É uma cordilheira de montanha semelhante à Serra do Curralo aqui de Belo Horizonte. E foi nessa região que nós enfrentamos o alemão. Teve um episódio que marcou o senhor em combate? O primeiro ataque que nós sofremos do alemão foi no dia 29 de novembro de 1944. Eles nos atacaram, tiveram conhecimento através da população italiana que estava chegando uma tropa sem grande experiência na linha de frente. Eles resolveram nos atacar e nós lutamos com eles de 10 da noite às 5 horas da manhã. No final, às 5 horas, eles retraíram e nós ocupamos o território que estava ocupado por eles, pelos alemães. E hoje o senhor, como veterano da Segunda Guerra Mundial, como é para o senhor estar no museu e reviver todas essas lembranças? A função do nosso museu, como o nosso vice-presidente já falou,
é preservar a memória da Força Expedicionária Brasileira. Porque, infelizmente, os colégios, os grupos escolares não falam mais nada sobre a participação do Brasil na Segunda Grande Guerra. Então nós mantemos esse museu exatamente para não essa parte da história do Brasil não se perder através do tempo. A história da FEB é a história de brasileiros que foram arrancados de seus lares, dos seios de suas famílias, por lutarem por liberdade e por um mundo sem segregações. Hoje, a luta continua, mas o inimigo é outro. Ele não vem com morteiros, granadas ou fuzis. Talvez seja mais feroz: o esquecimento.